E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de como criar um planejamento simples e eficaz. Para falar um pouco de como criar um planejamento simples e eficaz, eu vou utilizar aqui algumas referências de alguns livros que eu li no ano passado e de alguns que eu estou lendo também nesse ano. Eu quero começar falando um pouco sobre o livro A Meta. E todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vai ter o link de acesso na descrição desse vídeo. Então, se você quiser adquirir, você clica aí no link que está na descrição desse vídeo. Pois bem, o livro A Meta, do autor Goldett, eu li ele no ano passado. E foi muito interessante, porque eu fui numa biblioteca municipal aqui da cidade e eu já tinha a pretensão de comprar esse livro, mas antes de comprá-lo, eu fui lá na biblioteca ver se tinha para fazer uma leitura dele. E o livro realmente é muito bom. Ele vai trazer a ideia da questão dos gargalos. Os gargalos são as restrições. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui nesse canal falando um pouco mais sobre os gargalos. Então, ao final desse vídeo, você pode estar assistindo esse outro. E no decorrer do livro, o Goldratt, ele vai contando a história de um homem que é casado, tem filhos, ele administra uma empresa. E para melhorar no gerenciamento da sua empresa, ele se utiliza de uma metodologia de pensamento que está em nós desde a antiguidade, desde Sócrates. Para você ter ideia, Sócrates tem uns livros, os Diálogos de Platão. Sócrates não escreveu nada, quem escreveu foi o seu discípulo, Platão. E eu cheguei a ler dois diálogos de Platão, o diálogo do banquete e o diálogo de Fendel. E nesses diálogos, para Sócrates, Platão vai falando sobre a vida, sobre Sócrates, né, sobre o dia a dia na cidade. E Sócrates, para explicar as coisas, ele sempre parte de uma pergunta. Ele sempre vai se utilizar do porquê, por que aquilo, por que isso. Ele sempre faz essa pergunta para explicar as coisas. E tem um outro livro que eu também li no ano passado, o nome desse livro é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. O Simon Sinek, nesse seu livro, ele vai falar sobre o ciclo dourado. E esse ciclo dourado, ele tem meio que três camadas: a camada do porquê, a camada do como e a camada do o quê. E sempre para a gente iniciar um planejamento, a gente não deve partir do o que nem do como, a gente deve partir do porquê, no sentido de imaginar quais são os propósitos e as definições daquilo, por que aquilo. Então, toda vez que formos criar um planejamento, nós devemos partir do porquê para imaginar a questão da definição dos propósitos e dos princípios. E tem um outro livro também muito interessante que eu li no ano passado, que o nome dele é Sprint, e tem um capítulo que ele vai falar que os autores, na verdade são dois autores, esses autores eles trabalharam na Google, e nesse livro eles vão falar qual é o método que eles utilizavam para implantar ideias de novos projetos, para lançar novos projetos à venda. Então, eles sempre, todo projeto que eles iriam iniciar, eles sempre começavam pelo fim, no sentido de sempre imaginar o propósito e os princípios daquele projeto em si. Um exemplo, por exemplo, eu sou engenheiro civil, e trabalhei e ainda trabalho
em obras voltadas para a questão de infraestrutura urbana, especialmente em obras de saneamento. E toda vez que vamos iniciar um projeto, nós devemos ter essa visualização ou tentar imaginar quais são os propósitos e os princípios daquela obra. Por exemplo, aquela obra ela tem um propósito de ser executada com qualidade. E um dos princípios para daquela obra é que o orçamento não seja ultrapassado, que não se tenha gastos exacerbados. Então, toda vez que você for criar um planejamento, você deve partir da ideia do porquê, imaginando qual é o propósito daquela coisa e quais são os princípios daquela coisa. Entenda, quando eu falo coisa aqui, entenda como um projeto. Então, você deve ter os seus princípios que são inegociáveis. Quais são os seus princípios inegociáveis? Depois que você faz isso, você parte para o segundo ponto, que é a questão do o quê. Tem um outro livro, esse eu estou lendo esse ano, que é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Eu indico você também a lê-lo. E ele vai falar um pouco mais sobre isso num capítulo que ele fala sobre a questão do planejamento. E ele fala um pouco sobre o planejamento, como funciona o planejamento natural. Como eu disse anteriormente, nós percebamos ou não percebamos, sempre agimos assim. A gente pensa num determinado propósito e princípio, depois a gente imagina o resultado daquela ideia, daquela razão, e só depois a gente formula as ações que nós devemos fazer para alcançar aquela ideia que surgiu anteriormente, a razão, o porquê. E, e porque muitas das vezes a gente meio que para na barreira do planejamento. Por quê? Porque a gente fica só na camada do porquê e ou do o que. Ou então a gente tenta começar pelo o como, mas não existe o como se eu não saber o porquê daquele como e o que daquele como. Não sei se eu estou sendo claro nessa explicação. Espero que sim. E quando, né, a gente não segue podemos dizer assim, esse raciocínio, esse passo a passo, a gente acaba batendo numa barreira. E por falar em barreira, se você tem dificuldades de romper com a barreira do planejamento, eu tenho um produto chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. O link se encontra na descrição desse vídeo. E o preço é mais barato do que uma dúzia de bananas. Pois bem, depois que a gente identifica, visualiza, porque a gente parte para a questão do quê? Que é a visualização dos resultados. Depois que nós temos a identificação do porquê e a visualização do porquê, dos resultados, e novamente no exemplo de uma obra, o resultado da o que o resultado de uma obra que a gente pode querer é que ela seja entregue dentro de um prazo específico, não ultrapasse aquele prazo específico e que também não tenha retrabalhos. Porque toda vez que se tem retrabalhos, existe o desgaste de mão de obra e existe os gastos desnecessários. Depois que a gente identifica o porquê e o que a gente parte para o como. O como é a ação.
A gente só pode agir, podemos dizer assim, só podemos adentrar na ação depois que os propósitos e os princípios e os resultados estão visualizados na nossa mente, ou então num papel, onde quer que você o coloque. E dentro do planejamento, para que ele seja simples e eficaz, aí você pode se utilizar da questão da sua imaginação, da sua criatividade, no que a maioria das pessoas gostam de chamar de brainstorm, ou chuva de ideias, de buscar visualizar como serão os passos para que os propósitos e os princípios possam ser seguidos e o resultado possa ser alcançado. E depois que você faz essa chuva de ideias, você entra na questão da organização. Organizar, criar mesmo um processo a ser seguido, um processo que terá entradas, terá um desenvolvimento e terá um resultado final, o output, que as pessoas gostam de falar assim. Né? Às vezes, quando é mais americanizado, as pessoas sempre gostam mais de falar. E dentro dessa organização, uma coisa que eu indico para que você possa aplicá-la e que funciona bem, porque às vezes a gente sempre quer sofisticar meio as coisas, mas o básico sempre funciona. Ontem eu estava em treino do jiu-jitsu, eu sou praticante do jiu-jitsu, e ontem a gente estava tendo o nosso mestre, que está passando exerc alguns exercícios básicos, que ele, como ele sempre gosta de falar, o básico feito, bem feito funciona muito bem. E muitas das vezes a gente quer sempre fazer variações de várias coisas, mas a gente esquece que essas variações, elas surgiram de algo básico. Então, é sempre bom dominar algo básico para, mas sim, depois passar para algum tipo de variação. E um básico dentro do planejamento que eu indico para você é o ciclo PDCA. Nele, você vai conseguir organizar e traçar um seu plano de ação para que os seus propósitos, os princípios e os resultados possam ser seguidos e alcançados. Depois que você faz isso, a gente entra no que podemos dizer que é a ação em si, a identificação dos próximos passos a serem seguidos para que o planejamento possa ser eficaz. Talvez eu possa aqui estar sendo um pouco prolixo, repetitivo nas minhas falas, mas é assim que funciona. No sentido de que não tem muito o que ser dito aqui. Para que o planejamento ele seja simples e eficaz, você só tem que seguir esses 3 pontos. Visualizar o seu porquê. Quais são, ou qual é o seu propósito e o seu princípio, o que não pode ser negociado dentro do que você quer desenvolver, dentro do projeto que você quer desenvolver. E o segundo ponto é se perguntar o que é que eu quero, qual é o resultado que eu quero dentro desse projeto. Porque nós devemos fazer isso para deixar claro as ideias, para ter clareza naquilo que nós devemos fazer, para que a gente não se perca no meio do caminho. E só depois que a gente deixa claro isso na nossa mente, ou deixa claro isso se for um projeto que envolve inúmeras pessoas, a gente deixa claro isso para outras pessoas, que a gente parte para a ação em si. Porque se a gente já partir para a ação, antes mesmo de ter
ó, antes mesmo de imaginar o porquê daquela ação, o que a gente quer daquela ação, a gente vai estar só rodando, rodando e meio que se desgastando, tendo desgastes desnecessários. Então, esses são os passos de como criar um planejamento simples e eficaz. Eu espero que isso possa lhe ajudar. E se você gostou desse tema, deixe aí nos comentários para que eu possa ter uma noção de que esse tema lhe agrade e eu possa estar criando mais conteúdos a respeito disso. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima.